Para comentar esse assunto, ninguém melhor do que alguém que entende de lei muito mais do que eu e que também é vítima. Ludmila, muito obrigado pela sua presença no Paulo Figueiredo Show. Você está falando neste momento para incríveis quase 35 mil espectadores. Eu peço que as pessoas que estão nos assistindo compartilhem esse programa de hoje, muito especial. Lud, eu confesso a você que eu não sei nem por onde começar diante dessa bomba. Eu acho que talvez o que eu possa perguntar, honestamente, eu sei que a sua resposta vai ser honesta, como sempre são, é se é normal decisões desse tipo partindo do judiciário. Bom, boa tarde, Paulo. Queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Queria cumprimentar aí também a grande audiência, né, cada vez maior do Paulo Figueiredo Show. E eu também, além de amiga pessoal do Paulo, eu sou espectadora do Paulo Figueiredo Show. Então, inscrevam-se aí no canal do Paulo, porque aqui a gente sempre tem discussões maneiras. Eu também nem sei por onde começar, Paulo. Tava pensando aqui, bom, por onde que eu começo? Porque, assim, a gente é soterrado. A gente é soterrado por injustiças. Inclusive, eu tenho um canal chamado TV Injustiça, porque, falei, é claro que é uma brincadeira, né, com o nome TV Justiça. Eu falei, bom, a gente não tem justiça no Brasil, então vou colocar o canal TV Injustiça. Então, eu não sei nem por onde começar. E você estava falando aí a respeito dessas decisões, a gente pode chamar até mesmo de decisões mais do que sigilosas, elas são praticamente decisões clandestinas. Inclusive, eu estava estudando aqui sobre essa assessoria, e quem leu o Twitter Files de ontem para hoje, eu fui dormir lá por volta das 3 da manhã, porque eram 540 e poucas páginas, né, o Twitter Files. E muitos documentos, tal, então tem uns que a gente consegue passar rápido, tem outros que são mais elaborados, a gente tem que se deter nele mais um pouquinho, mas eu consegui pelo menos passar o olho nas 540 e tantas páginas do Twitter Files. E eu notei uma coisa que apareceu com muita frequência, é a tal da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Então, a gente via que vários daqueles perfis que foram censurados pelo Alexandre de Moraes partia a denúncia, abre aspas, denúncia, partia desse soviete chamado Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é um órgão do MP? Claro que não. Claro que não. Eu ia perguntar o que é isso? É um órgão do Ministério Público? É um órgão da PGR? É um órgão de Estado? Como é que isso funciona? O que é isso? O que é essa assessoria? O que é essa assessoria? Quem tem que dar o start inicial para as ações do judiciário, como a gente sabe, tem o princípio da inércia. O judiciário, ele é inerte. Ele nunca pode dar pontapés iniciais em nada. O judiciário não pode propor uma ação, não pode apresentar uma denúncia, não pode abrir uma investigação. O judiciário, ele é inerte, ele fica ali paradinho e ele espera ser provocado. Com a provocação, aí sim o judiciário pode começar a atuar. E essa, inclusive, é uma das grandes ilegalidades do inquérito do fim do mundo e seus filhotes, porque o Alexandre de Moraes e o Toffoli, quando ele abriu esse inquérito desgraçado, ele abriu de ofício, ou seja, não violou o princípio da inércia do judiciário, que é um princípio basilar, violou, ele mesmo deu o pontapé inicial e entregou a bola para Alexandre de Moraes, que, por sua vez, continuou agindo sem ser provocado, violando também o princípio da inércia. Então, geralmente, quem dá essa provocada inicial para que o judiciário haja são particulares. Por exemplo, quando você entra com uma ação na justiça, você é um particular, lá o seu advogado faz a petição e você está lá provocando o juiz, aí sim o juiz decide. Nas questões criminais, essas questões que envolvem investigação, ou a polícia ou o Ministério Público. Um particular até pode provocar um desses dois órgãos, e aí, ainda que apresente a petição para o juiz ele não vai poder fazer nada e vai mandar para os órgãos que investigam, que são o Ministério Público ou a polícia.
Só que nesse caso aqui, essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação não é um órgão nem da polícia e nem do Ministério Público. E é um órgão que dá o pontapé inicial nas ações do judiciário, como nós vimos aí nos documentos do Twitter File, que eu fiquei até 3 horas da manhã lendo essa... Mas pertence a quem? A quem que eles estão subordinados? Resposta, TSE. A assessoria... Ou seja, é tipo Chaves vendendo churros para si mesmo. Para ele mesmo, exatamente. Exatamente. Então, o Alexandre, os subordinados do Alexandre provocam o Alexandre para o Alexandre decidir. Entendi. Exatamente. E alguém consegue... Metáfora perfeita. Eu vou ver se eu acho o Chaves aqui para botar na tela. Metáfora perfeita. É o Chaves vendendo lá os churros para ele mesmo. Então, essa assessoria de enfrentamento à desinformação, eu estava me inteirando aqui dos dados, ela não foi implementada pelo Alexandre de Moraes. E daí a gente vê como todos esses caras têm a sua parcela de culpa no cartório. Não é só o Moraes. Nesse momento, assim, a opinião minha, eu proponho que a gente concentre as nossas atenções ao Alexandre de Moraes. Depois que ele cair, ou seja, perder o seu poder, a gente volta as atenções aos outros que participaram desse golpe do judiciário, desse golpe que o Poder Judiciário deu no Brasil. Então, vamos lá. Esse programa de enfrentamento à desinformação, foi criado um programa de enfrentamento à desinformação pelo TSE, como se judiciário fosse um poder voltado a enfrentar alguma coisa. Quem tem que enfrentar alguma coisa é a polícia. Quem tem que enfrentar corrupção, crime, é o Ministério Público. Judiciário não enfrenta nada. Enfrentamento não é uma atividade típica de poder judiciário. Mas foi criado e ninguém falou nada, todo mundo achando lá, bacana, enfrentamento à desinformação, 2019, eu lá falando pelos cotovelos, tentando alertar, inclusive, os meus colegas, esses covardes, de que algo muito sério estava acontecendo, mas eles, não, Ludmilla é uma extremista, deixa essa maluca para lá. Tá agora todo mundo aí acovardado, tá todo mundo com o rabinho entre as pernas, com medo de ser o próximo. Bom, enfim, é o que eu digo, a burrice e a covardia são partes integrantes da maldade humana, né? São coisas que não trazem nada de bom, são coisas que, por si mesmas, são algo muito... São a maldade, é o mal em si. Bom, eu tentei alertar tal, mas, enfim, fica aí a título de informação. E começou em 2019 esse tal desse programa. E o presidente do TSE... Importante dizer, Lud, que o David Agap tem uma reportagem extensa sobre como isso começou e a cooperação internacional que aconteceu em relação a isso. Então, só para registrar as pessoas que tiverem dúvida de como começou esse programa, como que o FBI participou desse programa, como que a gente estava falando muito aqui sobre como esse relatório diz que os Estados Unidos foram omissos, e eu vou falar aqui em seguida, logo depois de você, vou falar sobre como o Comitê do Judiciário também já intimou o governo Biden a mostrar as comunicações deles com o governo brasileiro a respeito desse assunto. Então, assim, tem muito pano para manga, mas essa história de como foi criada esse instituto tem influência internacional nessa história, tá? É o que o Schellenberger chama de complexo industrial da censura. É complexo porque envolve várias pessoas e instituições, e industrial, porque a censura ela é feita em escala industrial, assim, são muitas ao mesmo tempo, como se fosse uma máquina que ficasse ali produzindo censura o tempo todo. Então, o TSE faz parte do complexo industrial da censura. E esse programa ele foi criado pelo TSE em 2019, quando o presidente do TSE era Luiz Roberto Barroso. Então, não é só o Moraes, né? O Moraes, claro, ele fez aquele trabalho mais sujo, aquele que apareceu mais. Ele foi o bucha, inclusive não só bucha, mas burro o suficiente para ter aceitado de bom grado essa função, achando que nunca daria nada. Só um sujeito imbecil
Tá? Só um completo imbecil. É a vaidade, Ludmila. Faria um negócio desse. É a vaidade. Eu enxergo no Alexandre algumas coisas, inclusive algumas virtudes. A primeira delas é que ele é muito corajoso. Ele é muito audaz. Eu digo que o Alexandre foi onde nenhum homem jamais foi, e eu dizia isso há bastante tempo, e agora o Elon Musk concorda comigo. Eu diria que o Alexandre ousou mais do que qualquer um em uma democracia. Ele ousou, ele foi além. E isso tem que tirar o chapéu, pelo menos pela ousadia. A sorte favorece aos audazes, e ele foi conseguindo. Ele foi vendo que as instituições brasileiras eram muito fracas, que o Congresso era fraco, que o Judiciário era fraco, que o CNJ era fraco, que a imprensa estava com ele, que ele tinha apoio internacional. Ele foi vendo que os militares eram fracos. E, num ambiente desses, uma pessoa com fortaleza, ela prospera. Só que, como diz, eu adoro esse filme, eu já sempre cito aqui para vocês, O Advogado do Diabo com Al Pacino, onde o John Milton, obviamente, esse nome não é à toa, né? Quando o John Milton, que é o personagem do Al Pacino, vira para a câmera ao se referir ao Keanu Reeves e fala assim: vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Ele o demônio pega as pessoas na vaidade. E essa burrice, eu não sei se é porque o Alexandre é burro, é porque eu acho que ele é mais vaidoso do que prudente. Porque as virtudes cardinais você tem, né? A fortaleza é importante, mas do outro lado da fortaleza está a prudência, e faltou a ele a prudência. O Gilmar, por exemplo, já é um cara bem mais prudente. O Barroso já é um cara bem mais prudente. Então, a figura do Alexandre, eu não gosto só que as pessoas pensem que ele é um mero fantoche, que ele não está fazendo nada. Não, ele tem um papel fundamental. Ele foi mais ousado do que qualquer homem já foi. E onde eu concordo integralmente com você aqui, no final das contas, não foi uma boa conta a ser feita. Porque achar que vai sair impune de tudo isso que ele fez não é inteligente. Sem dúvida nenhuma, aí dá para classificar como burrice. Mas perdão te interromper, Luiz. Então, até eu vou um pouco mais além. Não é somente uma questão de burrice ou de imprudência. Eu acho que mesmo até de falta de cultura. Ele se mostra um sujeito absurdamente inculto. E se ele tivesse um pouquinho mais de cultura, se ele tivesse lido, por exemplo, Arquipélago Gulag, que é o livro que eu tenho mais citado nos últimos tempos, né? Se ele tivesse lido esse livro, ele entenderia que o papel que ele aceitou lá no início, de ser o carrasco, em algum momento ele se tornaria, aquilo ali se tornaria muito pesado para o sistema suportar e ele seria eliminado, como esses caras fazem, com aqueles aliados que em algum momento se tornam inconvenientes. Se ele tivesse lido esse livro, ele saberia disso. Esse sujeito demonstra uma incultura monumental. Lembra de uma frase que ele falou, que eu até escrevi um texto sobre isso, demonstrando a burrice desse sujeito, que ele falou, o comunismo, claro que o comunismo não existe mais. Uma coisa que ele falou assim, não existe desde a queda do Muro de Berlim. O comunismo é coisa que aqueles velhinhos lá que ficam na frente do quartel, ficam falando, dizendo que querem derrubar o comunismo, mas isso não existe mais. Aí, quer dizer, aí agora aparece a Gleisi Hoffmann lá na China, segurando a bandeira da China. Não, a bandeira do comunismo. Então, o sujeito acha que caiu... O próprio Flávio Dino, um colega dele, diz que é comunista com orgulho. Sim, é impressionante. Ludi, eu tenho algumas dúvidas. Uma delas é o que eu estava te perguntando. É normal decisões, de verdade, é normal decisões judiciais dessas, de censura em outras esferas? Isso é uma coisa cotidiana? É normal que essas decisões sejam feitas com Ctrl+C, Ctrl+V, com uma página? Isso é normal? Isso é comum? Cara, decisão de Ctrl+C, Ctrl+V, tem, por exemplo, decisão de... Que a decisão sua e a minha são idênticas, é o mesmo texto. Sim. Só muda o nome do cara. Sim, por exemplo, decisão mandando citar a pessoa. Cite-se fulano de tal para responder à ação. Então, assim, vamos mandar citar a pessoa. Aí é o Ctrl+C, Ctrl+V, você muda o nome da pessoa, manda citar aquela pessoa. Então, tem algumas decisões assim de um parágrafo. Cite-se, intime-se o fulano de tal para responder à estação em tantos dias. Que é sempre o mesmo tipo de ação, o mesmo tipo de dias, aí bota ali a decisão de um parágrafo. Agora, decisões de conteúdo grave, em que você, de fato, tem que analisar aquele mérito
o mérito da questão em que você está excluindo a parcela da cidadania daquela pessoa, que é a oportunidade que ela tem de se expressar em público. Hoje em dia, as redes sociais são a arena de discussão. Então, decisões com este tipo de análise de mérito, e não simplesmente mandando citar o cara em tantos dias para responder a ação, em que você, de fato, tem que entrar no mérito da questão, isso nunca poderia ser uma decisão Ctrl-C, Ctrl-V. Se você está excluindo parcela da cidadania da pessoa. Então, só voltando, que eu ainda não consegui terminar de falar sobre a tal da assessoria, ela foi criada por meio do Programa de Enfrentamento à Informação. Olha quantos agentes participaram disso até agora, até chegar no Moraes. Programa de Enfrentamento à Desinformação do Barroso, em 2019. Em 2022, essa assessoria foi implementada e ainda não foi pelo Moraes, foi pelo Fachin, quando ele estava ainda na presidência do TSE. Só depois, mais perto das eleições, é que o Moraes assumiu a presidência do TSE. Então, Barroso criou o programa, Fachin implementou a tal da assessoria, juntamente, me parece que um servidor do TSE, aqui eu gosto de dizer nomes, porque muita gente fica se escondendo ali, o TSE criou... Não, eu gosto de dizer nomes, porque as responsabilidades em relação a tudo isso que está acontecendo vão ter que se dar no CPF. E aconteceu também de um servidor do TSE que me parece ter uma parcela de proeminência nessa assessoria, o tal do Frederico Alvim. Então, fica aqui só para a gente ir registrando o nome das pessoas que participaram dessa iniquidade, assim, dessa pataquada, chamada Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. E um outro nome, vamos lá, vamos continuar citando os nomes aqui. Um outro nome que me chamou muita atenção no Twitter Files, e que a gente tem que registrar, ele deve estar lá se borrando de medo, torcendo para ninguém mencionar o nome dele, para só citar Alexandre de Moraes, não citar o nome dele. Mas não, eu vou citar aqui o juiz, doutor Marco Antônio Martins Vargas, tá? O senhor mesmo, doutor Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar da presidência do TSE. Não pense o senhor que a gente não viu o seu nome lá. O seu nome aparece, e aparece muitas vezes. Não foi uma decisão de censura. Então, a gente viu ali que nem todas as decisões de censura partiam do Alexandre de Moraes, não. Muitas decisões de censura partiram da canetada do doutor, de novo, Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar da presidência do TSE. Não sei se hoje ele permanece ainda nesse cargo, mas na qualidade de juiz auxiliar da presidência do TSE, ele assinou muitas decisões de censura. Então, doutor Marco, não pense que o seu nome passará em branco, porque não passará. Sabemos o que o senhor fez. Há vários juízes ali que ficam embaixo do Alexandre, mas basicamente fazem mais o serviço que ele manda, né? Eu não tiro, de novo, volto a dizer, tivemos Fachin, tivemos Barroso, temos outros juízes acessórios, tem um monte de gente da Polícia Federal agindo como cúmplice, e se houver um dia um Nuremberg, que eu não tenho essa expectativa do Brasil, porque o Brasil é o país da escamoteação, o país do jeitinho, então não dá para eu imaginar que o Brasil vai virar a Suécia, mas essas pessoas todas tiveram algum papel, mas nenhuma fez o que o Alexandre fez. Esse juiz, Marco Antônio, sei lá das quantas, esse cara, se não fosse o Alexandre, não teria feito nada. Está fazendo o que o Alexandre está mandando ele fazer. Então, outra questão que eu tenho dúvida, Ludmila, que história é essa? Ele fala em vários momentos imprescindível a realização de diligências, inclusive com afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo preventivo, protetivo para a prática de atividades ilícitas. Tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos. Que diabos é isso, Ludmila? Tá claro aí, né, o que é. Porque governo de exceção, né, excepcionalidade, normalmente é o governo de exceção, excepcionalidade, né? Que é isso? O que é isso? O que é afastamento? O que é afastamento excepcional de garantias individuais?
Pois é, o cara resolveu ali. Isso aí é um AI-5? É um AI-5 no meio de uma decisão judicial, não? Evidentemente. O cara ele está dizendo: olha, é o afastamento democrático, é o governo de exceção democrático. É basicamente isso que está: olha, para defender a democracia, vamos criar aqui uma justiça de exceção para esse sujeito aqui. Isso aí que foi aplicado tem um nome no direito penal. Eu sei que aí a gente não está no âmbito... Quer dizer, a gente até está no âmbito do direito penal, porque esses processos aí, embora rolaram na justiça eleitoral, mas rolam no STF na qualidade de processos criminais, né, de investigações criminais. No direito penal, a gente tem um nome para esse tipo de conduta que eles aplicaram aí no caso do Monark, desse afastamento excepcional das garantias individuais, como se isso fosse possível. No direito penal, a gente chama isso de direito penal do inimigo. E isso é, assim, não existe quem aceite isso como uma possibilidade, que de fato é você afastar a legislação daquele determinado país para determinadas pessoas. Então, o direito penal do inimigo é quando você aplica certas regras, diferente das regras estabelecidas, para um determinado grupo de pessoas que são consideradas inimigos. Então, é claro que é uma ditadura, obviamente. Você não pode aplicar regras excepcionais para meia dúzia de pessoas porque elas são inimigas. Então, aí, o que o Alexandre fez com o Monark foi a aplicação do direito penal do inimigo, aí, no caso, direito do inimigo. Vou afastar aqui essas regras que valem para todo mundo, mas para você não vai valer, não. Eu quero fazer jogar um jogo com você, eu quero ver se é boa mesmo. Eu vou ler um texto aqui, e aí eu quero que você diga para mim se esse texto é do Alexandre ou do AI-5. eu sou um apresentador de programa inusitado, Ludmila. Eu quero, vamos fazer isso. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse tido essa ideia, eu ia pegar os da Alemanha nazista, que as pessoas não sabem, mas o alemão, ele é um povo obcecado com a ordem e com o direito. Então, tudo o que foi feito na Alemanha nazista tinha uma das facilidades do Nuremberg, né, e que os alemães depois ficaram loucos queimando papel que nem desesperados, é que tinha documento para tudo. Todas as ordens eram emitidas por juiz, tudo tinha devido processo na íntegra, assim, todo mundo amarradinho, muito melhor até do que o Supremo Tribunal Federal, que é uma zona. Então, as decisões são todas nesse tipo. Então, ó, eu vou ler aqui para você, ó. Vamos ver se você sabe isso aqui, ó. No entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a democracia otorgou à nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo estão servindo para meios de combatê-la ou destruí-la. Alexandre de Moraes ou Costa e Silva? Vai. Pô, AI-5. Aí acertou. Muito bem. Eu matei por causa da palavra subversiva. Subversiva, né? Porque ainda essa palavra, eu acho, vou prestar mais atenção, mas eu acho que ainda não está sendo utilizada. Mas eu estou dando ideia. Ele teria escrito bolsonaristas, né? A palavra subversiva aparece nos documentos do Moraes com outras roupagens, né? Não, então tá bom. Então o antidemocrático. O subversivo da época do AI-5 é o atual antidemocrático. Em face das circunstâncias, é imprescindível o afastamento excepcional de garantias individuais. Vai lá, AI-5 ou Alexandre de Moraes? Moraes no episódio Monark. Mais uma aqui, ó. Mas poderia ser AI-5. Assim, se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam que sejam frustrados os ideais democráticos, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país. Alexandre de Moraes ou AI-5? AI-5. Ah, acertou! Você tá demais, Ludmila. Se você lesse para mim, eu não ia saber distinguir. Então eu fui uma péssima escolha.
Não, ótimo, porque é maravilhoso, mas que é quase indistinguível, é quase indistinguível. É quase indistinguível, né? É quase indistinguível. A diferença é que o AI-5 pelo menos teve um ato, né, institucional, etc. Essas coisas são todas em decisões sigilosas, escondidas, que ninguém tem absolutamente nenhum acesso. Você tinha tido acesso às suas decisões, não? Eu tive acesso a algumas decisões. Essas das redes sociais, você tinha tido, não? Das redes sociais, sim. Ai, eu nunca tive da minha. Entretanto, eu tenho que fazer algumas considerações. Não é um acesso integral. Assim, advogado tem direito ao acesso integral aos autos, correto? Então, o meu advogado lá, o doutor Emerson, ele vai lá e pede o acesso integral. E o acesso integral engloba o processo mãe. Não adianta só separar algumas folhinhas referentes ali ao capítulozinho seu naquele inquérito. Não é assim. Acesso integral é acesso integral. Não é a meia dúzia de folhinhas sobre você. O que a gente tem acesso são as meia dúzia de folhinhas que dizem respeito ao meu caso, mas eu quero acesso ao processo mãe. E o processo mãe, ele não dá acesso. E outra coisa, a gente só tem acesso depois de muito insistir, e a gente não é sequer intimado disso aí. Quando eu perdi as minhas redes sociais, eu nunca fui intimada daquilo. Eu nunca fui intimada para me manifestar, para nada. Simplesmente tiram e a gente tem que... Opa, caíram as minhas redes sociais aqui. Opa, vamos procurar aqui de onde que surgiu isso. E é assim, a gente tem que se virar para tentar descobrir de onde que saiu a ordem. É claro que eu já imaginava que a ordem saiu do Moraes e a gente foi lá e foi direto na fonte. Eu estou esperando para ser intimado até hoje. Meu sonho é ser intimado. Então, estou esperando a intimação. Só que tem que fazer por carta rogatória, né? O pessoal não gosta. Vou fazer? Aí o pessoal não gosta. O pessoal, eu não sei se eu te contei que me ligaram do FBI pedindo para marcar o Oitiva comigo. Contou. Assim, então, o governo brasileiro pediu para o FBI, pô, brother, dá uma ligada lá. É claro que o Comitê Judiciário também vai investigar a participação do FBI numa coisa que aqui nos Estados Unidos hoje em dia tem sido chamada de repressão transnacional. Existe inclusive um projeto de lei sobre esse assunto no Congresso, porque isso é muito interessante. Essa é uma prática do governo chinês. O governo chinês tem estabelecido órgãos no exterior para reprimir os seus cidadãos dissidentes. Então, eles enxergam um paralelo, né? O escritório da Polícia Federal no Brasil agindo em conjunto com no caso, o FBI, para reprimir transnacionalmente dissidentes políticos. Então, assim, nós estamos virando, assim, o padrão de comparação está virando China mesmo. Sem sem com repressão política, repressão transnacional. Lud, obrigado. Rapidinho, só para fazer um comentário, que o FBI, nesse teu caso aí, está fazendo um papel ridículo. Está fazendo o papel de oficial de justiça. Não que a profissão de oficial de justiça é uma profissão ridícula. Estou dizendo mas não é a profissão do FBI, né? Mas não é a profissão do FBI. Quer dizer, está fazendo um papel de oficial de justiça em relação ao cidadão que reside nos Estados Unidos há muito tempo. E que nada de criminoso praticou aqui. Mas eles foram muito educados, isso eu tenho que dizer. Que absurdo, cara. Lud, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Desculpa ter te tirado aí, eu sei que você estava escrevendo no meio da sua tarde, mas eu precisava da sua iluminação aqui. Muito obrigado, viu? Volte mais vezes. Eu agradeço e parabéns aí pelo teu trabalho no Congresso americano, está frequentando Washington, e a gente eu pelo menos como brasileira, eu só tenho a te agradecer aí pelo que você tem feito por nós. Vamos fazer muitas coisas juntos ainda. Olha, um beijo, mais uma vez, obrigado. Valeu, tchau.